Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Juliana Moura já tá no ponto, então vamos pro Japão falar com o Bruno Voloche, que já tá aqui com a gente. Voloche, eu conversei contigo bastante desde a noite de ontem, né, cara? Amanhã aí pra você, era o período da tarde, quando surgiu a notícia da morte da Valeus, que a gente proseou um pouquinho, você tava acompanhando aí, obviamente, o jogo da seleção pré-olímpico de vôlei. Vi que você já participou conosco também aqui em outros programas da casa, mas em O Tempo Esportes. Primeiramente, bom dia, se possível, obviamente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como você viu que a turma da seleção brasileira feminina sentiu o fato da morte da Valeus, Voloche. Já estamos no sábado aqui em Tóquio, um sábado chuvoso aqui no Japão. A temperatura caiu muito aqui. Boa noite para você, Rafa. Boa noite, companheiros, ouvintes da FM O Tempo. Ô, Rafa, foi um dia de muita dor, né? A sexta-feira, um dia muito complicado. E eu tinha acabado de sair do almoço. A gente almoça praticamente junto com as delegações. Claro que cada delegação tem seu horário em função da programação, né, respectiva. E eu estava conversando ontem com a Tainara. E 10 minutos antes do vídeo, que o Zé Roberto faz, né, um vídeo sempre para lembrar das ações, etc, e tal, as marcações, que por sinal não adiantou nada, mas enfim, as jogadoras foram informadas ou começaram os burburinhos da notícia da Valeus. E aí foi um zum terrível aqui em Tóquio. E aí, Rafa, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte: a notícia interferiu no resultado, no desempenho. Polícia investiga a morte de Valeuska Oliveira. Algumas jogadoras estavam destroçadas emocionalmente, outras abaladas, mas tentavam não demonstrar isso. Eu vi uma comissão técnica muito para baixo. Isso tudo influenciou diretamente no resultado do jogo? Sim e não. A gente não pode tirar o mérito da Turquia, que foi muito melhor que o Brasil, muito melhor que o Brasil. Eu vi uma Roberta pouco inspirada, a Júlia não pode fazer um ponto, uma ponteira não pode fazer um ponto no jogo, a Pridarotti entrou e não fez nada. Então, assim, a Turquia mereceu vencer. Claro que algumas jogadoras poderiam ter desempenhado melhor e não conseguiram, evidentemente aquelas mais experientes até em função desse problema todo. Depois do jogo eu conversei com algumas jogadoras da Turquia, elas não queriam gravar entrevista, eu consegui fazer uma entrevista com o Santarelli. O Santarelli disse que por ele até o jogo teria sido adiado, mas que o esporte é assim, não dá para você simplesmente esquecer os fatos, você tem que entrar em quadra por questões profissionais. Então, assim, Rafa, é essa a situação. Agora, e o pós-incidente com a Valeuska, né? Assim, a competição continua. Hoje o Brasil enfrenta a Bélgica e amanhã o Japão. E hoje já tive uma informação que o Japão até passa a poupar o time contra a Turquia para entrar com força máxima contra o Brasil, não desgastar os jogadores. Se o Brasil tinha 2 finais no início da competição, continua com as 2 finais, porque a primeira final ele já perdeu e agora tem uma final hoje contra a Bélgica, que não é lá essas coisas, mas a Bulgária também não era, e o Japão, né, amanhã para... Mas é um momento muito doloroso mesmo, viu, Rafa? Eu não consigo nem imaginar, né, como que essas meninas tiveram cabeça para entrar em quadra ontem. A gente já rodou o teu vídeo aqui, Voloche, que tá no seu Instagram, o seu bate-papo com a Thaísa, e ela bastante abalada, né, cara? É realmente impressionante. E você tem uma pergunta para ele, Daniel Seabra? Ô, Voloche, um abraço para você. É difícil, mas boa noite, né? Bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouco você falou sobre o grupo, né, em relação a Valeuska e tal. O Brasil pegou só a Turquia, teve esse pano de fundo ainda, né, no meio do pré-olímpico. Contra a Turquia, em situações normais, já seria bem complicado. O Brasil, como é que foi dentro de quadra, assim? Você falou um pouco sobre a reação das jogadoras, como que elas sentiram e tal, mas efetivamente a gente viu a Thaísa, o vídeo que você gravou agora há pouco, e ela falou também sobre isso, né? O Brasil sentiu muito esse baque dentro da quadra, já seria bem complicado em situações normais, com essa notícia então ficou impossível, né? Daniel, boa noite para você aí. Eu te diria que o Brasil sentiu muito, as jogadoras sentiram muito. O Brasil não estava em condição normal, claro que não. A gente viu um momento de muita emoção na hora que a Federação Internacional fez um minuto de silêncio, um ginásio. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho 30 e alguns anos de carreira, eu nunca vi
um ginásio tão calado no minuto de silêncio. Eu fiquei impressionado, nem tossia, as pessoas tossiam. Impressionante. Então, assim, foi um momento de muita emoção mesmo. E Daniel, assim, a Turquia é superior ao Brasil. A gente tem que assumir essa condição hoje de não ser mais uma das melhores equipes do mundo. Ponto. O Brasil até viveu bons momentos ali no segundo set, mas na hora H a gente não tem uma jogadora para definir. E tudo fica nas Bia. Até a Thaísa ontem não conseguiu jogar tão bem como ela própria admitiu, porque a Roberta também não estava inspirada. Então, assim, mas como eu disse também na primeira entrada, né, o Daniel, a gente não pode tirar os méritos da Turquia e jogar, infelizmente, esse fato que aconteceu nas costas de uma derrota. Não, o Brasil vai precisar jogar muito mais, mas muito mais, se quiser vencer o Japão. E me preocupa muito o emocional desse time para o jogo de hoje com a Bélgica. Por quê? Porque as notícias vão continuar chegando. E ontem até com o nosso editor, né, o Fred, eu consegui boletim de ocorrência, enviei para ele. Tudo leva a crer. Eu não posso falar, a gente não consegue apurar, ainda mais de longe, né? E talvez a atitude tenha partido, talvez, eu não posso falar isso, não posso dizer isso com certeza, da própria Valesca. Então, assim, o que mais me impressiona nesse momento é assim, a gente tem que parar para pensar. Algumas jogadoras falaram em depressão silenciosa, e eu confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar em depressão silenciosa, mas o que mais, assim, para não me alongar muito, é que ninguém tenha, a gente está sentindo dor, mas que ninguém tenha conseguido sentir essa dor na Valesca. Isso é que me deixa mais impressionado. Bom, Voloche, o próximo jogo da seleção tá marcado para quando mesmo, meu caro? Hoje, 4 da tarde, Brasil e Bélgica. Daqui a pouco, não dá para respirar muito não. As meninas vão, como a gente comentou no WhatsApp, né, cara, vão ter que juntar os cacos e até mesmo em termos de performance, né, Voloche, tentar tirar força de algum lugar e tentar beliscar essa vaga na Olimpíada como forma de homenagem a Valesca. Eu acho que o pensamento tem que ser esse agora, porque não tem muito tempo, é um torneio tiro curto, né, velho? Então não tem muito tempo pra ficar remoendo a derrota de ontem, né? Assim, eu escrevi até ontem de noite na correria que agora é por ela, né? Agora é pela Val. Assim, os jogadores têm que tem que haver uma conscientização, uma concentração maior, um espírito diferente, o emocional tem que estar no lugar, entendeu? Ninguém vai conseguir sorrir o dia inteiro, até porque ninguém consegue ficar desligado de internet, das notícias e tal, mas é preciso ter concentração. Depois, se você puder ver a entrevista que o Santarelli deu, assim, é o esporte, é a vida. O esportista passa por isso, não tem como fugir disso. Então, é preciso ter concentração nesse momento, embora o momento, de fato, seja muito, mas muito complicado, Rafa. Voloche, meu velho, excelente final de semana pra você aí, e eu lembro que você falou que vai voltar na segunda-feira. Você mudando os planos, vamos ver se você participa direto do Japão na segunda-feira. De todo modo, bom restinho de cobertura do pré-olímpico. E vamos que vamos. Sei que você talvez possa ter tido uma relação próxima com a Valesca também, por conta de tanto tempo na cobertura do vôlei. Então aproveito para deixar aqui minhas condolências a você, que é um cara que cobre o vôlei e que conhece certamente muita gente do esporte, viu? Um abraço. Um abraço, Rafa. Bom programa para vocês aí, bom fim de semana. E, enfim, saúde para todos aí. Se tem uma palavra que eu pudesse resumir a Val, me apegando no que a Thaísa disse, é elegância. Que mulher elegante. Certamente. Bruno Voloche conosco, direto de Tóquio, no Japão. Ele que está cobrindo o pré-olímpico de vôlei.